Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos meditando sobre o livro dos Provérbios. Nós nos encontramos no prólogo desta obra, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, estamos na seção que diz respeito aos benefícios da sabedoria. Hoje nós meditaremos um versículo que dentro desta seção está a fazer parte da advertência para nos recordar daquilo que a sabedoria nos livra, de qual situação, de qual caminho, de qual condição humana a sabedoria vem a nos libertar. Recordemos-nos de que hoje é um dia especial para nós, um dia mais do que especial, especialíssimo. Sexta-feira da Paixão do Senhor. E neste dia nós queremos também trazer ao nosso coração a nossa gratidão ao Senhor por ter entregue a sua vida por nós, por ter derramado o seu sangue na cruz por nós. Nós queremos nos encontrar no espírito de recolhimento, de silêncio, de meditação. E é com este propósito que eu convido você, meu irmão, minha irmã, a refletir o versículo de hoje deste espírito, com este desejo. O desejo de gratidão a Deus pela salvação e dentro de um espírito de silêncio, de recolhimento, também refletir sobre as suas faltas, sobre os seus pecados e pedir perdão a Deus, clamar pela misericórdia do Senhor. Obviamente, tão logo tenha a possibilidade de confessar-se, fazê-lo. Vamos então meditar Provérbios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: para livrar-te da vereda do mal, do homem que profere coisas perversas. Para livrar-te da vereda do mal. É para isso que a sabedoria também é derramada sobre nós. Além daqueles benefícios positivos de nos guardar, de nos proteger, de nos tornar homens e mulheres que sabem discernir, homens e mulheres que ouvem a voz de Deus, de nos fazer verdadeiros adoradores, zelosos, de nos fazer homens de meditação, homens que não tomam decisões no impulso, no calor da situação. A sabedoria também nos fará estar livres da vereda do mal. Uma vereda que não será percorrida, queira Deus, nem por você e nem por mim. A vereda do mal, a sabedoria nos livra da vereda do mal. Por que a sabedoria age desse modo? Porque quanto mais sábios, mais desejamos o que vem de Deus. Observem a lógica do percurso que nós fazemos, que nós trilhamos. À medida que eu me aproximo de Deus, imaginemos que Deus se encontra neste ponto e o mal, aqui o mal, tanto traduzido pelo maligno, o diabo, tanto
as atrações do mundo, como o pecado, o mal. O mal de uma forma global, de uma forma geral. Se Deus se encontra nessa direção, o mal se encontra na direção oposta. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do mal. A sabedoria me torna íntimo de Deus, a sabedoria me aproxima de Deus. Consequentemente, a sabedoria me livra do mal, me afasta do mal. Quanto mais eu quero Deus, quanto mais eu quero as coisas de Deus, quanto mais eu desejo Deus, quanto mais eu tenho o pensamento de Deus, o sentir de Deus, menos eu quero o mal, menos eu tenho os desejos que brotam do mal, menos eu me identifico com o mal. Se enquanto nós nos encontramos em pecado, nós amamos o mal, quando nós nos encontramos em Deus, quando nós nos encontramos na graça divina, nós odiamos o mal. Amamos a Deus e odiamos o mal. Portanto, a sabedoria nos livrará da vereda do mal. Mas isso é algo que nós precisamos pedir todo dia. E de fato, nós o pedimos. Isso é claro, eu estou partindo da suposição de que, ao menos o Pai Nosso, você, meu querido, minha querida, reza todo santo dia. E não é exatamente este o último pedido do Pai Nosso? Mas livrai-nos do mal. É exatamente este. Livrai-nos do mal. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ao explicar sobre o significado deste pedido, diz assim para nós: o mal indica a pessoa de Satanás que se opõe a Deus e que é o sedutor do mundo inteiro. A vitória sobre o diabo já foi conseguida por Cristo. Mas nós pedimos a fim de que a família humana fique livre de Satanás e das suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Então, observemos, meus amados irmãos e irmãs, que a vitória já foi alcançada por Cristo. E de que modo que foi alcançada essa vitória? De que modo que a vitória sobre o diabo foi conseguida por Cristo? No mistério que hoje, na sexta-feira da paixão, nós celebramos. No mistério da cruz. Foi pela cruz que o mal foi derrotado. Foi pela cruz que o pecado foi derrotado. Foi pela cruz que Cristo nos reconciliou com Deus e nos tornou inimigos do maligno. Foi pela cruz que Cristo nos tornou agradáveis a Deus, nos aproximou de Deus e nos tornou inimigos do mal. Humilhou o mal, como diz São Paulo. Eu me recordo aqui a passagem que na carta aos Colossenses, São Paulo diz assim, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, diz assim, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida, está se referindo à obra de Cristo. Quem chamou? Cristo. Cristo nos chamou novamente à vida, em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Cristo, juntamente com o seu corpo, com a sua carne, na cruz, ele também deixava-se ser encravado, fazia com que fosse encravado na cruz, pregado na cruz, o documento que nos condenava, o documento que atestava a nossa perdição, nossa inimizade com Deus, a nossa perda da herança eterna. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz.
expoliou os principados e potestades, categorias de anjos perversos, né? E dentre os anjos bons, também os anjos que servem a Deus, há também essas categorias. Mas isso é um assunto para outro momento. As categorias angelicais. Expoliou os principados e potestades. Aqui está se referindo aos principados e potestades, as classes de demônios. E os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então, Cristo nos alcançou pela cruz e humilhou Satanás. Alcançou pela cruz a nossa salvação. Mas por que nós continuamos a pedir? Se Cristo já realizou, livrai-nos do mal, por que nós continuamos a pedir isso no Pai Nosso? Bom, o próprio Cristo nos ensinou que deveríamos rezar assim. Mas o fato é que pedimos também o dom precioso da paz e a graça. Aliás, mas nós pedimos a fim de que a família humana fique livre de Satanás e das suas obras. Cristo já nos salvou. Só que nós precisamos nos apossar do dom que Ele já nos concedeu, que Ele nos concede a cada dia. E cada vez que nós pedimos, Ele atualiza esse mistério da salvação. A redenção pela cruz. A redenção que hoje nós celebramos. Então nós pedimos, livrai-nos do mal, para que, em primeiro lugar, nós nos apropriemos da herança que Cristo já nos concedeu. Herança essa que chegou para nós pelo batismo. Herança essa que é renovada em cada sacramento celebrado. Nós nos apropriamos, por isso nós pedimos, nós tomamos posse daquilo que Cristo já nos concedeu, mas que muitas vezes nós ultrajamos, mas que muitas vezes nós desprezamos. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Esse pedido, ele alcança para nós como consequência também o quê? O fortalecimento da virtude da esperança e a paz que nos é garantida por Cristo. O fortalecimento da virtude da esperança, que nos faz, portanto, perseverar no caminho do Senhor, de modo que nós, como diz o versículo de hoje, de modo que nós estejamos livres da vereda do mal e sejamos também livres do homem que profere coisas perversas. Ao mesmo tempo também que a paz de Cristo se estabelece em nós, harmonizando tudo. Por isso, rezemos sempre com fé, com fervor e confiantes no amor misericordioso de Deus, a oração que Ele mesmo nos ensinou, Pai Nosso, pedindo livrai-nos do mal. A fim de que nele nós tenhamos e encontremos a paz. A esse propósito, também comentando sobre este pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, diz assim: desgraças podem ser necessárias para a nossa purificação, mas o mal arruína. Quando nós pedimos livrai-nos do mal, nós não estamos pedindo a Deus que sejamos livres das intempéries da vida. Não se trata disso, mas nós estamos pedindo que nos livre do mal. E aqui Bento XVI vai explicar para nós qual é o mal por excelência. Assim prossegue. Por isso pedimos também profundamente que a fé não nos seja arrebatada, a qual nos permite ver Deus que nos liga a Cristo. Por isso pedimos que por causa dos bens não percamos o bem, para que na perda de bens não percamos o bem Deus, para que não nos percamos. Livrai-nos do mal. O que é que Bento está falando aqui para nós? Qual é o mal por excelência? Perder Deus. Afastar-se de Deus. E repito, foi para isso que Cristo morreu por nós na cruz. O mistério que hoje nós celebramos, se nós pudermos resumir numa expressão, é o mistério da reconciliação com Deus, da nossa reconciliação com Deus. É o mistério que nos permite nos aproximar novamente de Deus. É um mistério que nos faz, portanto, íntimos de Deus.
não perdemos Deus, não somos perdidos, nós nos tornamos resgatados e consequentemente, nós não nos perdemos. Deixar-se ser alcançado por Cristo. Medite isso no dia de hoje, nesta Sexta-feira Santa. Medite isso, que é desse modo que o Senhor não permitirá que nós caiamos, que nós sejamos traídos pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas emoções. Medite no mistério da cruz e reconheça que foi por você, que foi por causa dos seus pecados, foram seus pecados que crucificaram Cristo. E que é exatamente por essa crucificação que você é redimido, é por essa morte que você é redimido, e que, portanto, você se decide a abandonar o pecado e a abraçar a vida de sabedoria. Sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto. E desse modo se deixe alcançar por Cristo Jesus. Eu quero finalizar com as palavras de São Francisco de Sales em sua obra Filoteia, que literalmente significa amizade com Deus ou amizade divina. Em sua obra Filoteia, no capítulo 12, na consideração 3, que é assim que é dividido, né? Nós não falamos por páginas. Na sua obra Filoteia, capítulo 12, na consideração 3, São Francisco de Sales diz assim: conta, se podes, todos os benefícios de Deus, dos quais a maldade de teu coração se serviu para desonrar. Isso deve gerar em nós uma dor profunda, deveria gerar em nós uma dor profunda. E ele prossegue: todas as inspirações desprezadas, todas as moções da graça inutilizadas e todos os diferentes abusos dos sacramentos. Ele prossegue insistindo que nós devemos contar isso. Enumerar. Prossegue o santo. Onde estão pelo menos os frutos que Deus esperava daí? Que é feito das riquezas com que o teu divino esposo adornou a tua alma? Questione-se sobre isso. Tudo foi deturpado por tuas iniquidades. Pensa que tua ingratidão foi a ponto de fugires da presença de Deus, o mal por excelência, para te perderes, enquanto Ele te seguia passo por passo para te salvar. Fazer um profundo exame de consciência, reconhecer o quanto somos pecadores e enumerar todas as desgraças que nós fizemos e fazemos com os nossos pecados, as consequências desse mal. É refletir sobre as consequências de cada pecado nosso. E perceber o quanto nos afastamos de Deus. E perceber que foi o meu afastamento de Deus, o teu afastamento de Deus, que crucificou Cristo na cruz. Foi o meu afastamento de Deus, foi o teu afastamento de Deus que fez Cristo sentir a pior dor que o ser humano pode sentir. Meu Deus, por que me abandonaste? Conta isto, enumera. E percebe que quanto mais pecado tu praticavas, mais te afastavas de Deus. E quanto mais te afastavas de Deus, em contrapartida, mais Deus te procurava, mais Deus te buscava, mais Deus te perseguia para poder te salvar. E seja grato por isso. Essa é a nossa esperança. Ele continua nos perseguindo para nos salvar. Ele continua tornando presente o mistério da salvação e da redenção. Agarre-te a isso e para de fugir de Deus. Agarra-te a isso e para de ser resistente à vontade do Senhor, às ordens de Deus. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da redenção. O Senhor se aproxima de ti. Não fujas mais dele. Busca a sabedoria. E buscando a sabedoria, aí sim, fugirás do mal, serás livre do mal e, consequentemente, o mal não te afastará de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.